Muito bom, doutor. Agora que você já tem mais experiência, né, no tratamento com óleos e tal, já tá mais tranquilo para você dar uma notícia dessas? Porque quando todo mundo ficou muito emocionado, Claro, não é? claro. Ah, lógico, você tinha 25 anos, é a primeira vez que você se assustou muito, aí chegou... Como que você trabalha? Eu diria que é uma coisa, para mim, né, que eu sou totalmente inexperiente, é como uma sala de emergência, né? Como que você vai falar para uma pessoa: você não tem mais a visão? É E uma isso coisa que você está extremamente... falando, existe olha como é interessante, né? Na faculdade de Uma medicina, matéria pra é isso, né? uma matéria que a É. gente tem que é comunicação, Hum, tá? Olha que importante. E é comunicação de notícias ruins, sim. tá? Então, é a comunicação da morte, de uma criança que nasceu com algum problema de saúde sério e, enfim, vai ter que operar, de alguém que acabou de, sei lá, um acidente mais grave, enfim. Tudo isso a gente pode sim, hoje, de uma maneira, primeiro, você abraçando essa situação e a pessoa. Você tem que olhar sempre o outro como se fosse um irmão, alguém da família. Isso é uma coisa que eu levo para sempre. A medicina me ensina muito isso. Empatia A pura. empatia. Se eu não tiver empatia, se eu não me puser Você naquele só lugar, joga. eu só jogo, eu fico um robô. Ah, Né? A inteligência artificial, né? daqui a pouco o chat GPT tá dando notícia. O cara acorda, Assim, você ficou cego. exatamente, é. Querido paciente, Querido devo paciente, informar você que ficou cego e você... vai morrer em 15 minutos. Então, assim, não tem muito... o ser humano é a sensibilidade, a emoção, a empatia. Então, eu gosto muito de usar isso como um recurso importante, né? Primeiro, você falar, sentar, posição. Número 1, posição. Eu de pé e o cara deitado. Então, assim, eu geralmente fico do lado do paciente. Eu tenho recebido, Guru, muitos pacientes que têm problemas de complicações de pós-operatórios em cirurgia plástica palpebral. Porque eu já estou com 28 anos na profissão, então, o doutor André é especialista em pálpebra, então vem muitos assim, enfim. E quando chega, a gente tem que dar notícias ruins, tanto quanto o que foi dado para ele, que foi num pronto-socorro. Eu não trabalho mais em pronto-socorro, mas eu recebo esses pacientes. Então eu sento do lado e a família, chamo família sempre, sempre que possível. Porque não é possível você comunicar um paciente de uma notícia ruim, achando que ele não vai, que ele vai ter uma postura que você está esperando que ele tenha. Ele precisa ter um amparo ali do lado, né? Pode ser que ele se desespere, pode ser que ele grite, pode ser que ele chore, pode ser que ele desmaie. Então, assim, como lidar com isso? Tem que ter um familiar. Então, sentar do lado, ter um familiar para contar a história, explicar, alinhar com o familiar antes como que a gente vai ter que fazer. Por isso que a gente conversa com o familiar antes, porque senão fica muito difícil a situação. Às vezes muito angustiante você ver que você está passando por uma situação daquela. Assim como o câncer, né? Como falar para alguém, olha, você está com câncer. Se você olha no rosto e fala, você está com câncer, você vai morrer em 3 meses, como eu já sei que existe isso. Infelizmente, nesses anos todos, a gente sabe que existe esse tipo de notícia, dessa maneira tão fácil de ser falada. E, na verdade, o certo é você abraçar o paciente. Então, a dica que eu deixo é abrace o paciente, no sentido Isso de... é um jeito de uma comunicação mais integrativa, né? No jeito, eu falo, abraçar, não estou falando de você Do ato. fisicamente, mas assim, abrace a situação, dizendo assim, eu vou te ajudar, o que estiver ao meu alcance. Aconteceu isso e a gente vai ter que lidar com isso. Não é dar um julgamento final, né? Não, jamais. Jamais. É como se você tivesse, para sua família, falado, tia, o tio morreu agora, e aí? Né? Tipo, é uma coisa tão próxima da gente, tio, tia, né? Então, e tá ali, a família. E aí, É o que como você vai fazer? aconteceu muito com a Thalita, com a retinose pigmentar, e o médico chega pra ela e fala, você tem retinose, sei lá quantos anos, 10 anos atrás, 10, 14 anos atrás, e fala pra ela, você tem retinose pigmentar e é questão de tempo você vai ficar cega. E ela recebeu isso há 14 anos, e hoje ela ainda dirige, ela enxerga bem, né? Ela tem uma limitação pequena e tal, mas o médico ir decretar isso, tipo, ó, você vai ficar cega,
Isso é muito complexo. A gente, no Motivisão, né, no podcast, quando o Motivisão era um podcast, a gente entrevistou pessoas com a retinose pigmentar que os médicos falaram assim, você vai ficar cego. O cara acredita naquilo, aquela crença acaba desiludindo o cara, a positividade, a motivação e tudo, e o cara definha. É a possibilidade dele ficar cego? É, porque existe casos que a pessoa tem retinose e envelhece sem ficar cego. Então, vai depender da mentalidade da pessoa, é o que eu falo. O médico, se ele pensar nesse carinho, nessa empatia, ele pode deixar uma mentalidade saudável para a pessoa. Deixar uma esperança também. Uma esperança. Você não pode acabar com a esperança que resta, né? Exato, a gente conhece a própria medicina, existe coisas inexplicáveis. O cara tem cardiomia em 3 meses, o cara tá vivo há 20 anos. Existe 0,01% de chance, então faz o cara abraçar esse 0,1%. Porque a motivação, a energia positiva pode ajudar o cara a se recuperar, pode mudar muito um diagnóstico, um prognóstico, muita coisa assim. Então, se os médicos tivessem, todos os médicos, tem muitos médicos bons, mas tivessem essa empatia que o doutor tem, esse carinho, é um cara muito carinhoso, um cara muito empático, e isso seria muito diferente. Pois um diagnóstico de uma figura de autoridade como um médico muda muito sua mentalidade. O cara chega e fala assim, ó, é isso, vai acontecer isso. Pronto, você já começa a se comportar e pensar em cima daquilo. Agora, se uma coisa, ele vem, te abraça, fala, tamo junto, olha, existe uma possibilidade, talvez se a gente fizer isso, olha, esperança, tal, a pessoa toma um pouco de fôlego. Então, eu acredito que é o caminho mais saudável, essa comunicação aí. Eu acho que é o mais saudável mesmo. E também passar para o paciente um pouco da fé, né? Fé. Porque tem uma hora que você percebe que parece que some tudo da frente, né? A fé, a esperança. Então, esses sentimentos você tem que devolver de alguma forma. E às vezes, por que não, até direcionar algum caminho que ele possa procurar essa espiritualidade e ficar melhor naquilo. Então, assim, como aconteceu com o Felipe, eu não sei se você tinha todas esses contatos espirituais antes, já tinha sentimento. Muito, sim, mas é importante você ter uma fé. A doutora que me deu a notícia, ela usou uma técnica que lá atrás eu fiquei muito bravo com ela, mas hoje eu entendo. Ela falou que eu fiquei cego, aí depois quando eu voltei, eu tava meio zoado e tal, aí eu voltei pra fazer o tratamento dos olhos, do HC, tirar ponto e tal, e ela me falou, era a doutora chefona lá, e ela falou assim, fica tranquilo, Felipe, você ficou cego novo, então você vai ter os olhos biônicos, vai ter as próteses do seu olho biônico, no máximo 10 anos. Eu tinha ficado com 28, falei, pô, com 38 eu saí de lá pulando. Falei, pô, eu vou escrever um livro, velho, vou ficar 10 anos cego, depois eu vou voltar a enxergar. Tal. Então isso me motivou. Só que assim que eu aprendi a mexer no celular, eu fui pesquisar o olho biônico. E tipo, o protótipo era um desenho num papel que tinha o olho biônico, sabe? Não tinha muito. Hoje, até existe aquele auge, como que chama, doutor? Auge. É auge, né? Que é um que ligam na retina, uma câmera que foi atrás da orelha, agora estão estudando o Phoenix 99. Então, assim, vem avançando e com a inteligência artificial... Ele sabe mais que eu disso, viu? É uma coisa muito louca. A tecnologia vem avançando, sim. A inteligência artificial acelerou o dobro do tempo das coisas. Então, mas lá naquela época, ela usou aquilo pra me dar esperança. E funcionou. Eu fiquei super feliz. Falei, cara, 10 anos, 38 anos, você é um moleque. Voltar a chegar vai que seja com 45. Tá bom. E hoje, eu não minto. Eu não sou um cara que tenho... você fala assim, hoje se aparecer um gênio na sua frente, você tem um pedido. Não seria voltar a enxergar. Não seria. Eu tenho uma filha, eu teria outros pedidos ligados à minha filha, tal, não sei o quê. Mas não seria. Eu não gastaria com enxergar. Agora, lá no futuro, a tecnologia vem avançando tanto que eu tenho uma certeza que uma hora eu vou ter que enxergar. Mano, imagina que 20 anos como vai estar a medicina. 20, 30 anos, eu tenho 30, daqui 30 anos eu tenho 60 eu sou um menino ainda. 60 anos, então assim, tem muita chance disso acontecer, mas eu não projeto minha vida nisso. Eu assim, sou feliz cego? Maravilhosamente, tô tranquilo, vou fazendo meu corre, tenho minhas coisas pra fazer, sou um bom pai, sou um bom namorado, porra, faço minhas coisas, ajudo os outros, vou produzindo, mas se eu voltar a enxergar, melhor ainda. Demorou, se voltar é lucro. Se não voltar, tá bom também. Tô de boa no escurinho aqui, tá tranquilo. Que parte que eu tenho olhos lindos.